Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou contar para vocês como que eu virei construtor, como que foi essa jornada aí de empreendedorismo até chegar no modelo de negócio que eu tenho hoje. Eu venho de uma família de produtores rurais e acabei aí os últimos anos trabalhando na indústria, né? Eu não fiz faculdade, eu fiz dois cursos técnicos. O primeiro foi técnico em agropecuária, então eu sou técnico agrícola, tá? E durante o curso de técnico agrícola, eu tive a oportunidade de participar de um concurso de bolsa e ganhei uma bolsa para ir morar numa fazenda nos Estados Unidos. Então, eu morei numa fazenda de leite, na divisa do Canadá, durante um ano e meio, né? Fui estagiário lá nessa fazenda, foi uma experiência muito importante na minha vida. Depois voltei para o Brasil e fiz um curso, então, de segurança do trabalho. E não fiz faculdade, mas eu percebi que com o inglês fluente, não que abrisse as mesmas portas que a faculdade, mas eu tive muitas portas abertas em função do inglês, né? Na época não tinha muito técnico de segurança do trabalho que falasse inglês fluente, né? E eu tive muita oportunidade em boas empresas multinacionais principalmente. Essa última empresa que eu trabalhei, acho que foi eu sair dessa empresa há 10, 12 anos, acho que 12 anos aproximadamente, eu era coordenador do SGI, né? Coordenador do Sistema de Gestão Integrado. A gente conseguiu uma certificação de saúde, segurança e meio ambiente para essa empresa, para essa unidade, né? Onde a gente trabalhava aqui na minha cidade. E acabou sendo a primeira unidade do mundo a ser certificada. Então, na época, se não me engano, eram mais de 20 unidades, acho que 23 unidades, né? A empresa é uma empresa americana que tem unidades no mundo inteiro. Então a gente recebia muitas visitas, os americanos vieram acompanhar o processo de certificação, eu fui para os Estados Unidos apresentar o nosso trabalho. Estava sendo assim uma experiência muito rica. Eu considero que eu era bem remunerado na época, né? Tinha um bom trabalho, morava na cidade que eu trabalhava. Aqui estava até uma cidade de interior, uma cidade pequena, eu levava acho que de 15 a 20 minutos para poder chegar na fábrica. Enfim, estava levando uma vida normal, né? E para além do trabalho convencional na indústria, eu sempre gostei do tema investimento. Eu sempre gostei de estudar sobre investimento em geral, né? Eu e a minha esposa, a gente gosta bastante de ações, né? De fazer o buy and hold, que é comprar e segurar para o longuíssimo prazo. É a mesma abordagem que a gente tem com os imóveis. E o tema imóvel sempre me chamou muita atenção dentro de investimentos, né? O meu avô materno era pedreiro, mestre de obras na cidade dele. Ele morreu, quando ele morreu eu era novo, mas eu tive o prazer de conhecer algumas obras, ponte, igreja que ele construiu. E o meu tio, irmão da minha mãe, sempre foi um investidor imobiliário. E desde criança eu ouvia falar que o meu tio comprou tal imóvel, que ele estava alugando, enfim. E aí então eu comecei a me aproximar mais desse meu tio, conversar com ele sobre os imóveis. E por falar inglês, eu fui buscar como que os americanos faziam esses investimentos imobiliários. Descobri uma coisa muito interessante. Nos Estados Unidos, se você tiver cerca de 20% do valor do imóvel, você consegue dar esse valor de entrada no imóvel, adquirir esse imóvel, financiar o restante e com o valor do aluguel, na grande maioria dos casos, você consegue pagar o seu financiamento, né? Você tem que fazer uma conta ali, é um trabalho especializado, mas é bem possível. Pessoas comuns conseguem fazer isso nos Estados Unidos. E eu fui atrás então de procurar essa fórmula aqui no Brasil. E fui então visitar os bancos, conversar e cheguei à conclusão que não é possível. A taxa de juro, o tipo de imóvel, é tudo diferente aqui, a gente não consegue. E nos Estados Unidos ainda você consegue escalar, né? Tem empresas que só fazem isso lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil é inviável, a gente não consegue, né? Bom, eu então parti para a ideia de construir e vender. Então, os meus primeiros projetos foram de casas geminadas. Eu ainda trabalhava em fábrica e comecei a investir na construção e venda de casas geminadas. Bom, eu fiz 14 casas. Eu fiz trabalhando com projetos de casas geminadas, né? E uma coisa interessante que eu gostava, né, durante esse processo, eu trabalhava em fábrica e tocava as obras em paralelo, né? Aprendi assim do zero, não entendia nada de nada, não tinha método, processo, absolutamente nada. E sempre depois do horário, na hora do almoço ou aos finais de semana, eu gostava de levar as pessoas para ver as obras, né? A gente acabava conversando, comentando, e as pessoas ficavam interessadas, eu levava elas lá para visitar, mostrar, né, o quanto que investimento imóvel poderia ser um bom negócio, enfim. Muitas vezes as pessoas se ofereciam para ser meus sócios. Falavam assim, pô, cara, será que tem como a gente fazer junto? Você já está fazendo aí?
eu percebi que as pessoas tinham aquilo que eu tinha, né? Era de ter um dinheiro guardado e não saber o que fazer com esse dinheiro. Eu lembro de uma vez que eu estava com um amigo, a gente estava almoçando e tinha um corretor me oferecendo um terreno, só que o meu dinheiro estava todo empatado em obra. E eu recusei o terreno e esse meu amigo me disse, falou, pô, cara, vamos fazer junto, não abre mão do terreno não. Eu tenho um dinheiro guardado, eu compro o terreno, a gente constrói, a gente vê, né? Só que na época eu não queria sócio, para mim era um processo novo que estava se desenrolando. O meu trabalho na indústria tomava a maior parte do meu tempo e se eu aumentasse o volume de obras, eu não ia ter tempo para poder cuidar direito desse projeto que estava nascendo, né? Então eu continuava com o meu trabalho na fábrica. O negócio começou a mudar quando a empresa que fez o processo de certificação lá onde eu trabalhava, né, a certificadora, me convidou para poder ministrar alguns treinamentos lá na sede deles em São Paulo. E seria aos finais de semana, portanto não atrapalharia muito o meu trabalho durante a semana, né? E foi uma experiência muito legal, porque eu ia lá trabalhar aos sábados, trabalhava o sábado o dia inteiro, ministrando os treinamentos, era remunerado por isso. Eu achei que era uma remuneração boa também, né? E ministrando treinamento lá com eles, fazendo esse trabalho junto, começou a aparecer algumas oportunidades de visitar algumas indústrias e, de repente, ajudar as pessoas a resolver problemas lá onde eles estavam trabalhando. E aí então pensei assim, falei, pô, será que eu não consigo, com a renda que vai vir desse processo, né, pedir demissão da fábrica e aumentar o tempo de dedicação nas obras? Foi aí que eu conversei com a minha esposa, conversei com a minha família, né, minha família inteira apoiou, minha esposa principalmente, e eu pedi demissão do emprego na fábrica para poder então aumentar meu tempo de dedicação nas obras e partir para esse trabalho que seria, no meu ponto de vista, né, transitório, seria passageiro. Eu trabalharia ali como consultor, por exemplo, da forma que eu estava fazendo, ministrando curso, fazendo as visitas, auditorias, e devagarinho eu ia aumentando o meu tempo de dedicação às obras e deixando esse trabalho de lado, né? Esse período como consultor foi muito produtivo, foi muito bacana. Viajei o Brasil inteiro, conheci muita coisa, desde o consórcio Pojuca no Nordeste, em Pernambuco, lá da Petrobras, que eu viajei, visitei várias vezes, passando pelas fábricas aqui da Coca-Cola no Espírito Santo, que eu fui lá também ministrar treinamento, fazer visita, né? As usinas de aço aqui da que hoje é da ArcelorMittal, aqui no Rio de Janeiro, em Barra Mansa e Resende. Então viajei bastante, conheci bastante indústrias e havia me proposto aumentar o volume de obras, né? Consegui dividir bem o meu tempo entre as duas atividades e decidi que eu ia construir um prédio. A maneira que tinha de eu aumentar o volume de obras, né, eu fiz as contas, o que valeria mais a pena era partir então para a construção de um prédio. Então eu trabalhei para procurar esse terreno e dei início na aprovação de um projeto do primeiro prédio que eu fiz. Bom, projeto aprovado e vamos colocar a mão na massa e começar a obra do primeiro prédio, né? Com 60 dias de obra eu descobri que construir prédio não é igual a construir casa geminada. É completamente diferente. As dificuldades não são proporcionais, tá? É completamente diferente, né? E eu imaginei que, por analogia, né? Depois lá na frente eu fui descobrir que esse é um jeito errado de pensar, por analogia, né? Fazendo uma casa geminada e construindo um prédio de 8 apartamentos, eu teria que trabalhar, me dedicar mais, né? Que se eu trabalhasse duro, o negócio ia dar certo. E na verdade não é bem assim. A gente precisa de uma inteligência maior operando ali para o negócio dar certo. Quando eu construía casas geminadas, por exemplo, eu fiz 14 casas, nunca contratei um engenheiro elétrico. Eu nunca fiz um projeto estrutural das casas geminadas que eu construía. Eu não tinha contador, eu não tinha advogado, então comecei a descobrir uma série de dificuldades, não só na execução da obra em si, mas de atividades que eram necessárias para que o negócio acontecesse, ao entorno, né, que não eram ali diretamente ligadas à execução, como advogado, contador, outras especialidades da engenharia, como a topografia, o projeto estrutural, engenharia, a parte elétrica, engenharia legal, porque eu tive problemas com vizinhos desde a primeira obra, né? Enfim.
Foi um momento muito difícil e de muito aprendizado, especialmente sobre tudo aquilo que eu não sabia. Eu me lembro que do meio para o final da obra, as dificuldades começaram a aumentar. Eu entendi que o dinheiro que eu tinha não daria para terminar a obra, então eu tinha planejado um volume de recursos para poder finalizar essa obra. E nesse momento eu visualizei que isso não ia acontecer, então eu ia ter que me endividar, né? Eu tive que recorrer a banco para poder pegar empréstimo e para poder terminar a obra, porque eu tinha vendido apartamentos durante a execução, mas o fluxo de caixa que estava entrando era muito pouco das vendas, né? E aí então dei entrada no processo de legalização da obra, a BITS, bombeiro, né? E esse processo demorou muito. Por ter demorado, venceu o prazo de entrega dos apartamentos que eu tinha vendido, então teve pessoas que devolveram o apartamento, e aí eu tive que devolver o dinheiro para elas na época, e teve pessoas que queriam o apartamento, mas também queriam a multa do contrato por atraso, né? E então eu me vi assim no momento assim, ó, sem fluxo de caixa, endividado, sem dinheiro para terminar a obra e tendo que voltar dinheiro para as pessoas que compraram, que estavam no direito delas, contratual, né, de receber o dinheiro de volta. Então eu me coloquei numa situação muito difícil nessa época. Finalizar esse prédio, entregar, foi assim, como primeira experiência, foi horroroso, muito dolorido, a ponto de eu quase querer desistir do negócio, né? Bom, o prédio era pequeno, mas eu tive uma dificuldade enorme em vender os apartamentos, né? Demorou muito. Eu vim a corrigir isso depois nos outros projetos, né? Eu me lembro que eu tinha feito um cálculo para o valor de venda e assim, eu não consegui vender nenhum apartamento pelo valor que eu havia planejado. Eu tive que diminuir o preço dos apartamentos para poder vender e mesmo assim demorou para vender todas as unidades. Esse prédio me serviu como lição, né? Tava tudo errado lá. O apartamento era muito grande, com suíte, o prédio tinha pilotis, a garagem era embaixo, né? O bairro não era adequado, tudo isso atrapalhou muito a liquidez e o preço de venda, né? Bom, e depois que eu vendi os apartamentos, né, que as pessoas começaram a morar nos apartamentos, começaram os problemas de pós-obra. E aí foi uma outra guerra, né? Eu me lembro que numa época de final de ano, assim, com muita chuva, eu tive um problema grave no telhado lá, que molhava toda a laje, infiltrava para o apartamento de baixo, a impermeabilização também estava errada. Eu tive que refazer o telhado desse prédio para poder acertar o telhado, né? Eu me lembro de uma situação de um cliente me ligar e assim, pessoal, eu nunca fugi dos problemas, né? O cliente me ligava, eu atendia o telefone e ia lá ajudar a resolver o problema. Eu entendia que era um processo de aprendizado que eu tinha que aproveitar todos os momentos para poder aprender, né? Me lembro de ir lá ajudar o cliente a puxar água com o rodo de dentro do apartamento dele por vazamento. E pagar os móveis que estragaram, porque pô, você pega um móvel de MDF ou MDP, por exemplo, que fica úmido, ele estufa e perde os móveis, né? Eu me lembro de, puxa, vazamento em ralo, acho que eu arrumei uns 8, 10 ralos nesse prédio. Os ralos dos apartamentos de cima vazavam e pingavam no gesso do apartamento de baixo, então eu tinha que quebrar em cima para arrumar o ralo e pintar o apartamento de baixo. Então foi muito trabalhoso, né? Hoje eu visito esse prédio, sou amigo de algumas pessoas que moram lá, vou lá até hoje, me serve de inspiração, né? Mas na época foi muito difícil. E eu comecei a ter, assim, pela frustração do projeto ter dado errado, né? Assim, a vergonha de estar em situação, aquilo que eu ter planejado não dar certo, eu comecei a ficar ansioso com tudo aquilo. E eu comecei a ter algumas crises de ansiedade, sabe? Eu me lembro uma vez que eu estava indo para o trabalho de consultoria, né? Eu estava no avião indo para o Nordeste, eu tive uma crise forte de ansiedade dentro do avião e depois ministrando os treinamentos para o pessoal da consultoria lá, que era uma coisa que eu fiz a vida inteira, foi como técnico de segurança do trabalho na indústria, eu ministrei treinamento muitas vezes, fui para os Estados Unidos ministrar apresentação, workshop, enfim, em inglês, né? Sempre não tinha problema com falar em público, nem nada disso. E eu comecei a ter essas crises nesse trabalho. Então,
Eu tive crise de ansiedade dentro do avião, viajando, ministrando treinamento. O telefone tocava, eu começava a passar mal e não estava entendendo muito bem ali o que estava acontecendo, até um dia que eu tive uma crise horrorosa que eu fui parar no atendimento de emergência, né? E aí, então fui procurar ajuda, procurei um neurologista indicado por um amigo meu aqui na minha cidade e conversando com esse neurologista, foram 3 consultas, ele me diagnosticou com síndrome do pânico, né? Eu estava tendo crises recorrentes de ansiedade e isso estava inviabilizando a minha vida, assim, né? Eu tive que, por exemplo, deixar de trabalhar na consultoria, que era uma coisa super importante, que era uma fonte de receita que eu tinha, mas que eu tive que deixar em função dessas crises que eu tava tendo, né? Acho que eu fiquei muito, hoje eu entendo, né? Fiquei muito sobrecarregado, não soube dar vazão, né? Controlar a situação, e aí acabei desenvolvendo essa doença que hoje eu sei que não tem cura, quem tem síndrome do pânico sabe disso. Tratei com remédio, com análise, que foi uma coisa ótima que eu descobri, foi o processo de análise, né? Faço análise até hoje. Tratei com remédios controlados, a síndrome do pânico durou durante 8 anos. E hoje, nesse momento aqui que eu estou gravando esse vídeo para vocês, faz 4 anos que eu não tomo remédio nenhum para controle de ansiedade, né? Eu sei que eu já tive episódios de pânico depois de parar de tomar o remédio, não voltei a tomar o remédio, porque devagarinho a gente vai ali no autoconhecimento, aprendendo a controlar, aprendendo os gatilhos, né? E a antecipar aquilo que starta esse processo de ansiedade generalizado. Mas foi assim, a maior provação da minha vida até hoje foi passar por esse período que eu fui diagnosticado com essa doença. Bom, finalizando esse processo desse prédio, né? Bem frustrado com o resultado, foi praticamente sem renda, tinha perdido o trabalho lá na consultoria, tinha um pouco de dinheiro que eu estava recebendo, mas o projeto não fechou a conta, então o projeto não se pagou, estava endividado, perdi dinheiro. E no meio desse processo, um corretor que havia vendido um apartamento nesse prédio me procurou dizendo que tinha um terreno para me oferecer. Eu meio que queria despachar o corretor lá de cara, não quero saber de terreno, construir prédio nunca mais na minha vida, né? Mas esse corretor foi insistente e me convenceu a ir lá visitar o terreno. Eu fui visitar o terreno assim, espetacular, pertinho do centro. Eu tenho um apartamento lá alugado até hoje, uma localização assim muito, muito boa, né? Mas eu estava explicando para ele que eu estava sem dinheiro e ele me disse que o proprietário aceitaria fazer um negócio com permuta por unidade futura. E eu não conhecia, eu não sabia o que era isso, né? Aí ele estava me explicando que era um tipo de venda em que o proprietário cedia o terreno para você, você construía lá o prédio e pagava ele em unidades quando o prédio estivesse pronto. E aí aquilo me chamou a atenção, eu falei, caramba, né? Interessante, eu nunca tinha visto falar nesse modelo de negócio. E aí o corretor falou para mim, cara, fica com o terreno, porque o terreno é muito bom, depois você dá um jeito no dinheiro. E assim, quando o corretor falou aquilo, depois você dá um jeito no dinheiro, eu realmente saí de lá, não firmei negócio nenhum ali na hora, né? Disse que tinha interesse no terreno sim, mas que ia pensar como fazer, porque eu realmente não tinha dinheiro, comecei a pensar em empréstimo, enfim, um monte de coisa. Mas eu fiquei muito bem impressionado com a localização. O terreno assim, a localização chamava muita atenção ali naquele negócio, né? E eu tive um estalo e lembrei das pessoas na época que eu fazia Casa Geminada que ofereciam dinheiro para participar da obra comigo lá no projeto das casas. Falei, caramba, será que se eu convidar essas pessoas, né? Essas pessoas não participam comigo no projeto do prédio? Então eu fui para casa, rabisquei ali um projeto, fiz umas contas, entendi mais ou menos o valor que deveria oferecer para essas pessoas e eu fiz uma lista lá de possíveis interessados, né? Pessoas que topariam participar desse projeto comigo. Eu me lembro que foi alguma coisa assim, ó, eu precisava de 4 investidores para esse prédio, tá? Eu levei 6 pessoas lá e fechei com 4. Então, em 10 dias, foi o que me deixou espantado com esse tipo de negócio, né? Eu saí de um cara completamente frustrado com um projeto ali ruim para completamente de volta ao jogo
sem ter praticamente colocado dinheiro, né? Eu comecei a entender que falei, caramba, cara, que negoção que eu tenho aqui na mão, né? Que a gente pode desenvolver e que pode virar o meu modelo de negócio daqui para frente. Porque eu consegui o terreno, daí liguei para o corretor, a gente fechou o negócio e eu havia conseguido os investidores para poder tocar aquele projeto. Eu ia pagar o proprietário em unidades, ia ficar com unidades minhas no final e os investidores iam patrocinar aquele projeto, né? É claro que esse processo não é tão simples assim como eu estou descrevendo aqui, né? Claro que teve suor e lágrimas no caminho, no processo, porque não é uma coisa simples, né? Eu tive que entender o porquê que eu consegui captar esses investidores com facilidade, e isso tem muito a ver com a localização do terreno, com o conceito de valor que eu trouxe lá das experiências de investimento na bolsa com o buy and hold, né? Eu tive que entender como trazer esses investidores de maneira segura para dentro do negócio. Então, tá lá entre os 3 pilares que eu já fiz vídeo aí no canal falando sobre o porquê que o investidor vem, né? A paixão, a vantagem e a credibilidade, como que a gente faz, que mecanismo que a gente usa, e aí eu falo depois das SPS. Tudo isso a gente veio desenvolvendo ao longo dos anos. Mas a verdade é que eu entendi ali naquele momento que eu podia expandir esse negócio, oferecendo para os investidores uma oportunidade de investimento, para aquelas pessoas que têm o dinheiro guardado, mas não sabem o que fazer. Por outro lado, o terrenista, eu procuro os terrenistas que topem fazer permuta por unidade futura, então eu diminuo muito a quantidade de capital que eu coloco para viabilizar um projeto. E entendi que eu podia transformar isso tudo num modelo de negócio, que é o modelo de negócio que eu toco até hoje, né? Que eu venho melhorando e desenvolvendo. E hoje, depois de 9 prédios, né, eu tenho um produto, um modelo de negócio, um produto já testados, que eu sei que funciona. Tive que entender para além da obra, né? Vim descobrir que esse negócio depende de conhecimentos muito, muito além de execução de obra, que como captar os investidores, como operar uma sociedade de propósito específico, né, uma SPE, a importância de um advogado especializado em direito imobiliário no negócio, a importância de um contador especializado em construção civil também participando desse negócio, né? E hoje o nosso produto é o apartamento compacto, 100% mobiliado para locação, em condomínios pequenos e muito bem localizados, né? É um nomão grande, comprido, mas é isso. Esse produto que a gente oferece para os investidores hoje, que tem dado muito certo, apesar de não gostar de rentabilidade, né? Eu acredito que rentabilidade não serve como indicador para você desenvolver negócio nenhum, mas os nossos apartamentos mobiliados, apartamentos de 2 dormitórios, ultrapassam 1% na locação. E eu tenho certeza que ainda estou bem no começo dessa jornada, que ainda vai muito longe. Espero poder continuar trabalhando com isso até o fim da vida, que se Deus quiser vai ser muito longe, né? E desenvolver cada vez mais a expertise aí na permuta por unidade futura com terrenos, que é uma maneira muito bacana de fazer negócio, e a captação de investidores para poder patrocinar os projetos, né? Se transformarem em sócios do projeto. Bom, pessoal, então é isso. Essa a jornada até aqui, né? De empreendedorismo. Tem muito mais sofrimento do que alegria nessa receita aí. Mas acho que eu não mudaria nada não. Acho que tá legal até agora, estamos desenvolvendo. E já que o objetivo aqui no YouTube é compartilhar com vocês essas experiências, acho que esse foi um tema legal. Então, deixa aí nos comentários a história de vocês, comenta aí as experiências que vocês tiveram, que vai ser um prazer responder a todas elas. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.